in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the greatest rivals in Rio de Janeiro? There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2020. Yeah, sure. And about market. Meu amigo vascaíno, recordar é viver. O Vasco da Gama ontem empata com o Coritiba, jogando lá no Couto Pereira, a pior equipe do Campeonato Brasileiro da Série A, o pior time da história do Coritiba, que já está aí há 3 meses sem vencer, que amarga um jejum aí de simplesmente 20 jogos. E o seguinte, pessoal, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de ontem, Maurício Barbieri, vamos falar também sobre Paulo Brax e a Vasco SAF, essa nova era aí, como dizia o Abel Braga, o torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Pessoal, a situação do Vasco é grave. O Vasco está apresentando um futebol pífio. O Vasco, ao invés de progredir com o Maurício Barbieri, o Vasco regride jogo após jogo. Sinal de alerta. Última vitória do Vasco da Gama, dia 15 de abril, na estreia contra a equipe do Atlético Mineiro. Se o Vasco não vencer o Santos, é crise, é 1 mês sem vencer. E eu fico vendo o Barbieri se apoiando no resultado que aconteceu há quase 1 mês atrás. Time na mão do Barbieri não está rodando. Demos uma colher de chá, foi eliminado dentro de casa para o ABC na Copa do Brasil. O Vasco da Gama foi eliminado na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, até aí passa, porque foi clássico. Perdeu para o Atlético dentro de São Januário, perdeu também para o Bahia dentro de São Januário. E o Vasco, cara, desde o jogo do Palmeiras para cá, é atuação ruim atrás de atuação ruim. E o Barbieri nesse conformismo. Não dá mais para o Barbieri ser treinador do Vasco da Gama. Já deu o que tinha que dar. O Vasco, se não fizer uma mudança no seu departamento de futebol o mais rápido possível, vai passar vergonha, sim, no Campeonato Brasileiro. O Barbieri não é treinador com DNA para o Vasco da Gama. É inadmissível, no decorrer do jogo, o Barbieri ficar assim, ó, de braço cruzado e não se indignar com o futebol apresentado pelo Vasco da Gama. Ainda com um agravante, mexendo mal no time, escalando mal o time. Ontem foi a gota d'água, um jogo 1-1, que a gente jogava contra a pior defesa do campeonato. Ele tirar com 45 minutos de jogo o Pedro Raul para colocar o volante, o Barros, isso demonstra que ele foi lá para Coritiba com a estratégia de empatar. Vergonha. Agora é o seguinte, o Barbieri, ele não é culpado sozinho, não. Na SAF do Vasco, trabalha aí pessoas incompetentes
como é o caso do seu Paulo Brax. O seu Paulo Brax está devendo. Me preocupa muito o Aureliano ser aí solução para um jogo do Vasco da Gama. Laureano, porra, mas o Aureliano é bom. Desculpa, é bom, mas não é excelente. Me desculpa aí, mas porra, o Galarza entrar para ser a principal mudança do treinador no jogo é pouco. Gente, quem está resolvendo o problema do Vasco é a base. Eric Marcos, ontem, fez o gol. É Gabriel Peck. Esses jogadores aí que a 777 Partners contratou do meio para frente, não disseram ao que veio. Enquanto tiver empresário escalando jogador no Vasco da Gama, vai ser isso. Vai ser isso. E isso quem tem culpa, mais ainda, quem permite, é o seu Paulo Brax. Outra, essa SAF do Vasco, isso foi um estelionato. Coloquei aqui no começo do vídeo o seu Josh aqui, prometendo para a torcida do Vasco orçamento, time de ponta e um investimento aí de uma folha igual a do Flamengo. A única promessa que ele fez para a torcida do Vasco. Vergonhoso, vergonhoso. Enquanto a torcida do Vasco não reagir, gente, vai ser isso. O Vasco virou aí vítima de um estelionato, uma empresa que não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro. Vide as próximas aí, as contratações. Cocão, Carrabajal, Juan Cruz, isso aí o Clube Associativo fazia também. Vergonha, vergonha. Torcida do Vasco, enquanto vocês forem na cabeça aí de youtuber passador de pano e de imprensa, de jornalista, vocês estão aceitando a bestificação no Vasco, o apequenamento institucional, porque, cara, não foi isso que foi prometido. O trabalho da 777 Partners até aqui é de regular para ruim. Não foi isso que foi prometido. Eu quero ver se tem dinheiro, contrata o Cuca, pô. Contrata o Cuca. Contrata o Cuca, contrata o treinador. Agora, não dá para o Barbieri. Não dá. E não adianta, depois do jogo, fazer vídeo com ataque de buceta para falar, passa a semana toda fazendo pano, não vai ter contratação de peso. O Vasco, mais tarde a gente vai falar sobre isso na live da noite, o Vasco devendo aí a situação do RCE, já com 7 dias atrasado, uma vergonha deliberada. O Vasco atrasando pagamento do regime centralizado de execução. O Vasco não tem 2 milhões para pagar isso em dia. Quanto mais para contratar Claudinho, Cuejá e etc. Gente, acorda. Dei o recado aqui. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.